Então, agora, na sequência, teremos, então, a roda de conversa sobre mobilidade urbana, tecnologia e inovação. Bom dia a todos. Eu sou Alexandre Rojas e nós vamos tratar hoje de inovação. Inovação está presente na nossa vida. Nós podemos ter uma inovação através de uma mudança em algo existente para uma aplicação já de um problema que existe ou de algo novo e totalmente novo para o problema existente. Temos três apresentadores, todos os três minimamente entusiastas daquilo que falam. Em primeiro lugar, temos a Clarice Link, premiadíssima na sua área, eleita, vou falar em português, como a mulher de transporte. Temos o Alexis Picon, da Argentina, de Córdoba, Argentina, que tem uma aplicação, o Alabi, que é um Waze para transportes de ônibus e transportes coletivos, em que ele integra as informações de ônibus, trens e outras, e usa uma técnica similar ao Waze, em que os usuários colaboram com o sistema. E, em terceiro lugar, temos o Marcelo Schilwacker, que é do Buser. E aí é a outra analogia, que é o Uber para o ônibus. Em primeiro lugar, então, eu vou chamar a Clarice para que ela possa fazer a sua apresentação. Muito obrigado pela presença de todos. Bom dia a todos. Me ouvem? Acho que só sinalizem para mim se sim ou não. Sim, ok. Obrigada, professor Alexandre, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada, enfim, ao evento como um todo, e é ótimo estar aqui compartilhando esse espaço com o Alexis e o Marcelo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. A gente já até testou, para fazer, enfim, ficar um pouco mais fácil fazer essa conversa, né? E eu acho que essa conversa sobre tecnologia, em particular digitalização, mas também eletromobilidade, veículos autônomos, novos modos compartilhados, é algo que tomou o nosso setor nos últimos anos, né? Assim, de fato, avançou no nosso setor e fez com que todos nós tivéssemos que, enfim, correr para entender um pouco melhor quais são os impactos, quais são as possibilidades, quais são as oportunidades que a gente tem e também os desafios. Então, eu vou começar só fazendo um rapidíssimo panorama aqui do que é que a gente, na verdade, não pode perder de mente, né? Que eu acho que tem sempre um receio da gente ficar seduzido pela tecnologia, a tecnologia pela tecnologia, e a gente esquecer o que é que a gente precisa, de fato, endereçar com a tecnologia, né? E como é que a gente pode fazer dela uma aliada. Então, só para, enfim, esclarecer aqui, eu sou representante do ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, é uma organização internacional e a gente atua em, enfim, diversas geografias, né? Fazendo aí essa articulação entre setor público, setor privado e sociedade civil. A gente vem aí desse contexto, né? A gente lida com esse contexto de aumento significativo da população urbana, né? Cada vez tem mais gente vivendo nas cidades, principalmente aí nas últimas décadas, Ásia e África, né? Aumentando significativamente aí o drama das cidades, e esse drama se dá em grande medida porque a população triplica, né, rapidamente, mas duplica, rapidamente, segundo alguns dados do Banco Mundial, mas triplica o espaço que ocupa. Então, a gente está cada vez mais espalhado no território, né? E isso gera um grande desafio de mobilidade, né? Como é que a gente consegue priorizar aí investimento, aonde investir para garantir aí a expansão das infraestruturas de mobilidade urbana e também a qualidade dos serviços.
A gente tem o desafio das emissões do setor de transportes, né? Metade, um quinto das emissões do país vem do setor de energia e metade dessas emissões aí correspondem ao consumo de combustível, né? A gente sabe que dentre os emissores no setor de transporte, os automóveis, principalmente os automóveis particulares, né, são um dos grandes problemas que nós temos, né? Então, a gente tem aí alguns dados mostrando que 63% das emissões são de automóveis, né? Ainda que a maior parte da população não esteja, de fato, se deslocando por veículos particulares. Esse número vem crescendo, a gente sabe, mas a gente ainda tem aí uma parcela significativa de usuários por transportes ativos e por transportes públicos, né? Então, a gente tem aí uma grande desigualdade também, né, em termos de uso e de emissões. A gente tem também os transportes individuais, enfim, os transportes automotores como grandes responsáveis da nossa situação de qualidade do ar nas cidades. Então, essa é uma das agendas às quais as cidades precisam lidar, né? A agenda da qualidade do ar e a agenda da segurança viária. Então, a gente tem cada vez mais carros circulando na rua, né? Um problema que isso gera em termos de emergência climática, de impacto na emergência climática, de degradação da qualidade do ar, né? Das ruas que se tornam cada vez mais inseguras e cada vez mais congestionadas. Então, nada disso é dado novo para nenhum de vocês, né? A gente tem aí um aumento significativo do tempo de viagem para a população como um todo, independente da renda, né? A gente vê que esse aumento vem se reproduzindo nas regiões metropolitanas brasileiras, seja nas áreas centrais, seja nas áreas periféricas, seja para as rendas mais baixas que estão no transporte público ou para as rendas mais altas que estão congestionadas em seus veículos, né? Então, a gente tem aí um aumento significativo do tempo habitual de deslocamento para casa e entre casa e trabalho, e um problema aí da distribuição do espaço também, né? Cada vez mais injusta, cada vez mais problemática. Essa foto é uma realidade que a qual a maior parte das nossas cidades grandes e cada vez mais médias vem enfrentando. A gente teve um aumento aí significativo da taxa de motorização nos últimos 20 anos, temos hoje 100 milhões de veículos registrados, né? E isso se repete na grande maioria, com exceção de Boa Vista, das capitais, e a gente vê isso se repetindo e talvez até de forma mais intensa nas cidades médias, né? E aí, quando a gente olha para as grandes agendas globais, a gente vê que a mobilidade faz parte, né? Seja dos comprometimentos que foram assinados em Paris, em 2015, né, como um setor importante para a gente garantir aí o abatimento, as medidas de mitigação, né, de abatimento da emissão de gases de efeito estufa, seja na nova agenda urbana de 2016, né, pelo Habitat, que também definia ali a necessidade de cidades compactas, cidades adensadas, cidades que priorizem a mobilidade a pé, a mobilidade por bicicleta, a mobilidade por modos de transportes ativos, e 7 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm indicadores, né, e metas relacionadas com o transporte. E a digitalização e as novas tecnologias estão relacionadas com muitas dessas metas, né? E aí, o setor de transporte, eu acho que tem 3 grandes áreas que a gente precisa pensar. Como é que a digitalização, acho que essa é uma grande questão, como é que a digitalização vai colaborar com esse processo de descarbonização do transporte, não somente descarbonização, e também lidar com aqueles outros desafios todos que eu mencionei, né? E o setor de transporte vem atuando, então eu digo o setor de transporte, as agências bilaterais, multilaterais, as organizações internacionais e locais, da sociedade civil, vem atuando aí com base nesse tripé do que a gente chama da estratégia ASI, Avoid, Shift, Improve, né? Então, a gente precisa evitar a necessidade dos deslocamentos de longa distância, concentrar oportunidades no entorno das estações, ou seja, a gente precisa de medidas de planejamento para cidades compactas, adensadas, né? A gente precisa mudar ou manter, no caso do Sul Global, a gente está falando mais em manter, né, os deslocamentos em modos eficientes e com maior capacidade, ou seja, a gente precisa das tecnologias, novas tecnologias colaborando, né, para bons sistemas de transporte público, bons sistemas de transportes ativos, né, para garantir que a gente não tenha essa migração em massa aí para os veículos particulares ou mesmo para os
Os aplicativos, né? Eu acho que, enfim, foi até mencionado anteriormente, vários estudos já mostram que a gente tem um maior número de quilômetros rodados em veículos particulares em função dos aplicativos em vários lugares, e a gente precisa, né, garantir que os veículos que continuam circulando tenham a sua tecnologia, né, aprimorada. E aí eu acho que aqui a gente precisa, obviamente, enfatizar a necessidade de olharmos para o sistema de transporte público, coletivo, né, como os veículos que devem ser priorizados nesse momento. Obviamente, os veículos particulares também serão e estão sendo eletrificados e cada vez vão ter mais entrada no mercado, né, mas a gente precisa priorizar o transporte público coletivo, que é mais eficiente, que atende a maior parte da população, e que é onde, de fato, nós conseguiremos mudar, eu acho, a realidade de deslocamento das cidades. A gente vem no ITDP trabalhando há um tempo, né, com esses cenários, né, de novas tecnologias, e eu acho que a gente, em determinado momento, chamou isso das 3 revoluções que a gente viu, né, que a gente vem observando em transporte. Então, essa revolução da questão relacionada com a eletrificação, a questão relacionada com a automação dos veículos e com o compartilhamento. Então, a gente tem aí esses 3 cenários que eu acho que são interessantes mencionar aqui, né? Um cenário business as usual, né? No qual a gente até aumenta, a gente tem aí algum uso de veículo compartilhado, mas a gente mantém o uso de transporte público, a gente mantém o foco nos veículos de combustão interna, a população urbana aumenta na maior parte das cidades, a renda aumenta, então a gente tem aí, na verdade, um cenário BAU, né, que é o que a gente vem observando em vários lugares ainda. A gente tem um cenário que a gente chama de 2 revoluções, então, onde a gente adota as novas tecnologias, a gente está vendo isso já acontecer em várias geografias, né? Os veículos elétricos se tornam cada vez mais comuns, os veículos autônomos mais à frente se tornam dominantes, mas a gente mantém o foco na viagem individual, né? Isso pode resultar aí, talvez, em até mais viagens feitas por carro do que no cenário BAU, ainda que a gente tenha aí uma redução de emissões. E a gente tem um cenário que a gente considera fundamental, que vamos falar de eletrificação e automação, mas a gente precisa focar no compartilhamento e a gente precisa, acima de tudo, garantir que essa combinação da eletrificação com automação e compartilhamento beneficiem o uso do transporte público, né, e o uso da infraestrutura para a mobilidade ativa. Isso significa reduzir significativamente o número de veículos circulando na cidade, né? Isso é fundamental para que a gente consiga efetivamente repensar o uso do viário, né, que é um dos principais ativos que a gente tem na cidade, enfim, reposicionar aí o uso o deslocamento, né, para modos efetivamente sustentáveis, né, e que resultem aí numa diminuição significativa na emissão de gases de efeito estufa, de poluentes locais, né, nas questões relacionadas com segurança viária, na redistribuição do espaço, de um modo geral. E aí a gente vê que nos últimos, principalmente, poucos anos, né, a agenda da eletrificação ela tem tomado muita força, né? E naturalmente isso a gente entende que é alavancado principalmente pela indústria, né? Um objetivo aí de melhorar a tecnologia veicular e garantir eficiência energética nos veículos que circulam, mas muito pouca discussão ainda, né, no modelo de negócio, então ainda é um foco no veículo, né? O veículo para viagem individual, então acho que esse desejo de que com veículo elétrico o meu impacto, né, enquanto usuário, enquanto consumidor, é menor, sem considerar todos os outros impactos que a mobilidade continua gerando. Então, tem esse movimento forte da eletrificação, e eu acho assim, que em 30 anos a gente vai ver as pessoas se deslocando de forma bastante diferente nas cidades, mas como é que vai ser esse deslocamento e qual a qualidade que as cidades vão ter é algo que vai ser definido agora, né? A partir dos investimentos que estão sendo feitos agora, da priorização, né? E do foco aí, seja no veículo, no modo de deslocamento individual ou coletivo, ativo, motorizado, né? Acho que essas são questões importantes.
A gente veio trabalhando recentemente, esse é um estudo bem interessante que a gente soltou recentemente com a Universidade UC Davis, né, da Califórnia, o ITDP com a UC Davis, olhando qual é o impacto que a eletrificação tem e como é que ela precisa ser combinada com outras estratégias para gerar efetivamente um abatimento que a gente precisa, né, que seria o cenário de 1,5 aumento na temperatura somente, ou 2 graus de aumento na temperatura. A gente vê aí 4 cenários, né? Um cenário, novamente, business as usual, né? Onde a gente continua a construir cidades para carros, né? A maioria dos veículos ainda são combustíveis fósseis, ainda que a gente veja uma migração lenta, né, para outros veículos. A gente tem o cenário que foca somente na eletrificação, né? Onde a gente tem novos veículos motorizados, elétricos, né? Mas as cidades ainda construídas novamente, que seria o cenário 2R que eu mostrei anteriormente, né? Ainda construída para priorizar a viagem individual, então a gente, né, continua a ter aí um problema de congestionamento, um problema de espraiamento, né? Ainda que a gente reduza as emissões de gases de efeito estufa e de poluentes locais, então tem um impacto ambiental, mas não tem um impacto na mobilidade e na conformação da cidade como um todo. A gente tem um terceiro cenário que seria a gente continuar focando aí no planejamento urbano, cidades densas, de uso misto, né? Enfim, compactas, com foco no transporte público, mas os veículos ainda motorizados a combustão, também o abatimento não é suficiente, né, do que a gente precisa para manter esse cenário de aumento de temperatura a 2 graus, e a gente entende que a combinação, né, a combinação da cidade compacta, que tem também uma tecnologia veicular de veículos elétricos para eletrificação, é o que, de fato, possibilita a gente ter um abatimento mais significativo, né? Então, essa cidade que abre espaço para outros modos de deslocamento, né? Então, foca no transporte público, foca na bicicleta, foca na mobilidade a pé, né? Para isso, a gente precisa que a cidade seja mais compacta, a gente precisa que as oportunidades de emprego, de moradia, de lazer estejam, né, tenham aí uma outra distribuição, a gente precisa de uma melhor distribuição territorial, né, de equipamentos, de infraestrutura como um todo. Então, aqui a gente vê um impacto significativo, né, não só nas questões ambientais, né, emissão de CO2 e de poluentes locais, mas também em todas as outras questões que a gente precisa avaliar e considerar quando a gente está tratando da mobilidade. Então, a gente precisa, na verdade, migrar para esse paradigma, né, no qual a gente foca no planejamento de viagens e não necessariamente de veículos, né? O ITF, o International Transport Forum, tem um estudo interessante sobre Portugal, né, sobre Lisboa, chamado Caso de Lisboa, que mostra, né, que Lisboa poderia ter 10% do número de veículos circulando atualmente para garantir o mesmo número de viagens, e isso significa, né, uma redução dramática na emissão de gases de efeito estufa, de poluentes locais e no congestionamento. Então, isso, a gente já tem uma série de modelos rodando pelo mundo mostrando que isso é possível, né? Então, a gente precisa aí de uma redistribuição do espaço, né, e um repensar esse espaço e essa distribuição, né? Aí pensar como é que a gente combina, né, então, a infraestrutura e a prioridade que a gente dá para o transporte público e para os transportes ativos, né, na cidade como um todo, e que prioridade que a gente dá para os veículos particulares, como é que a gente viabiliza a integração intermodal para garantir essa migração, né, e essa qualidade de serviço do transporte público, como é que a gente cria infraestruturas que, inclusive, propiciem a gente adotar novas tecnologias que surgem, né? A patinete, que foi até mencionada antes, ela não foi só inviabilizada por uma questão de modelo de negócio, né, no Brasil, mas ela também tem uma série de questões relacionadas com segurança viária, que as nossas infraestruturas cicloviárias, né, não são suficientes para que a gente possa abarcar novas tecnologias, né? Como é que a gente usa aí dados e aí, enfim, para entender como é que a gente distribui novas infraestruturas, né? Então, a gente fez aqui um estudo com a Prefeitura do Rio,
na época da pandemia, né, pensando como é que a gente consegue ampliar a infraestrutura cicloviária durante a pandemia, garantir que não haja uma migração em massa para o veículo particular, garantir o acesso ao trabalho, aos empregos, né, já que tinha toda essa questão da retomada, né, e fazendo com que essa infraestrutura cicloviária beneficie a população, amplie o acesso à educação, à saúde. Então, a digitalização está aí para isso também, né, para nos ajudar com dados georreferenciados, com um entendimento melhor do território, um entendimento melhor da demanda, um entendimento dessa distribuição que a gente precisa fazer de infraestrutura, né, para garantir esse aumento de demanda, né, que faça sentido para ampliar o acesso à cidade. A gente precisa também de dados, e hoje em dia a gente está trabalhando com dados de bilhetagem, dados de GTFS, dados de GPS, né, para melhorar a infraestrutura de transporte público, a malha, né, do transporte público e a qualidade do serviço, né? Esses dados aqui são de 2015, que são péssimos, demonstram como o nível de satisfação com o transporte público no Brasil, né, é péssimo há muito tempo já, né? E a gente tem hoje uma série de possibilidades para fazer com que os passageiros tenham informação em tempo real, consigam planejar a sua viagem, consigam fazer suas viagens integradas, a própria integração tarifária também viabilizada pela digitalização, né? Protocolos, canais de denúncia de assédio, protocolos para lidar com assédio sexual, né? E violência de gênero, que é algo que está cada vez explodindo mais, né? Como denúncia em relação ao transporte público. Então, isso também tem a ver com o nível de satisfação, né? Então, a gente tem uma série de questões aí que podem colaborar com a qualidade do serviço de transporte público e com a expansão da infraestrutura também, né? Então, quando a gente entende onde a população vive, quem mais usa, qual é a renda da população, quem vai ser beneficiado pelos novos corredores, como é que a gente vai priorizar um corredor em relação ao outro na hora de fazer um investimento, né, um investimento capital inicial ali na infraestrutura? Quem é essa população que está beneficiando? A gente vai beneficiar os grupos mais ricos, a gente vai beneficiar a população que vive na periferia, que mais utiliza o transporte, né? Então, acho que tem aí uma série de benefícios que a digitalização pode nos trazer, né? Ou assim, as novas tecnologias, né, podem nos trazer. E aí aqui o último ponto, que eu acho que eu já até estourei meu tempo, é também em relação aos impactos climáticos e as medidas de adaptação dos sistemas de mobilidade urbana a novas realidades climáticas, né? Então, a gente tem aí a digitalização ajudando num processo de descarbonização, né? Acho que pode viabilizar, em grande medida, produzir cidades mais compactas, cidades adeçadas, redistribuir a infraestrutura de transporte, né, melhorar a qualidade do serviço, mas a gente também precisa adaptar a cidade, né, e a tecnologia pode nos ajudar, né, a identificar quais são gargalos, quais são os sistemas mais vulneráveis, né, como é que a gente melhora aí não só os planos de contingência, né, mas repensa os sistemas como um todo para lidar com os novos normais que a gente vai ter, que a gente já sabe que estão presentes, né? A gente já sabe que a gente já tem evidência mostrando que a gente vai ter pelo menos 50 dias a mais, né, por ano com temperaturas nas faixas extremas, né, com ondas de calor. Isso impacta sobremaneira a forma de deslocamento da população. Quem é que quer estar dentro de um ônibus, né, sem ar-condicionado num dia de onda de calor? Quem é que quer caminhar? Quem é que quer usar bicicleta? Né? Então, a gente acaba vendo aí uma migração novamente para o transporte individual. Então, como é que a gente vai melhorar os sistemas de transporte público e de transportes ativos para endereçar, né, essa nova realidade que a gente vai ter? E a gente sabe também que algumas regiões do Brasil, em particular a região sul, vai ter também um aumento aí de intensidade de eventos extremos relacionados com a precipitação. E isso é o que afeta, né, diretamente o sistema de transporte, o deslocamento da população, principalmente a população de baixa renda. Então, como é que a gente vai fazer com que os nossos sistemas de transporte, de mobilidade, sejam mais resilientes, né? Acho que a digitalização, acho que centros de operação, né, que lidem com os dados, né, de modo a prever o que está para acontecer em termos de eventos extremos, né, e gerir a operação, né, ao longo dos eventos é algo fundamental também para a gente garantir que a população continue se deslocando, né, que a cidade continue acessível para todos e que o transporte continue acessível para todos.
Essa já foi a Holanda, né? Por incrível que pareça, já foi Amsterdã, então a gente sabe que muitas cidades conseguiram aí ao longo das últimas décadas, né, se repensar e se redefinir. Vários exemplos foram dados na fala anterior também, né, das cidades europeias, quais são os processos que estão acontecendo. A gente não precisa passar por todas essas fases, a gente pode pular algumas fases aqui no Brasil, né, para garantir que os nossos sistemas se tornem aí mais resilientes, sistemas de mobilidade mais resilientes e mais inclusivos também para todos. Essa é a minha contribuição. Desculpa se eu estourei aí o meu tempo. Obrigada. Clarice, muito obrigado. Muita coisa para a gente refletir, né? As novas centralidades, como é que a gente pode interferir no sistema para melhorar a mobilidade. Muito obrigado. Nos vemos num próximo evento. Em seguida, eu vou chamar o Alexis Picon. Olá, Alex. Hola, Alexandra, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, muchas gracias. A ver, vamos falar um pouco sobre o Wallaby, né, que é internacional. Vamos contigo a palavra. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a explanação, pode me perguntar que eu posso eventualmente ajudar. Bueno. Perfecto. Sí. Gracias, Alexandra. Un gusto participar de este evento. Un gusto también compartir ahí con Clarice y Marcelo. Voy a hablar un español neutro y pausado. Cualquier falta de entendimiento me pueden consultar y tratamos de o llevarlo al inglés o que Alexandra pueda funcionar de interlocutor. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Ahí se visualiza. Perfecto. Bueno, ¿qué es Wallaby? Y más que todo, ¿por qué nace Wallaby? ¿Frente a qué desafíos? ¿Frente a qué problemas? ¿Sí? Un poco lo expuso Clarice, que tiene que ver con estos cambios que estamos viviendo en cuanto a nuestro planeta en general, con estos objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos impuesto, y donde hoy en día el transporte, la movilidad urbana está generando gran porción de esos gases de efecto de invernadero. Y por otro lado, también tenemos muchas pérdidas de horas al año en tráfico, que si eso lo llevamos a un nivel monetario o financiero para nuestra región, estamos hablando de grandes pérdidas económicas de PBI también, no solo el tiempo de las personas, sino también con mucho impacto en la economía. Si a este contexto global y mundial lo vemos a nivel Latinoamérica, que es donde nosotros hacemos nuestro foco de estudio y nuestro despliegue por ahora de la plataforma, vemos ciudades donde, o organismos, organizaciones donde no existen datos de transporte, no existen datos de transporte estandarizados, no existen portales de Open Data o las APIs o datos que hay están desactualizados o no estandarizados. Por otro lado, vemos en nuestra región que solo el 5% de las ciudades de Latinoamérica tienen un GTFS de calidad y que eso se traslada en información a toda la ciudadanía, que tiene que ver también con ganar en accesibilidad para que más gente pueda volcarse a este modo de transporte masivo de pasajeros. Por otra parte, tenemos una gran fragmentación de operadores, muchas empresas para poder interactuar entre sí. Y por último, y algo que nos debemos un poco y que nosotros trabajamos en pos de eso, es poca colaboración entre los actores que estamos involucrados en la movilidad, actores privados, como también entre esta vinculación entre sector público y sector privado.
A partir de esta problemática es que nace Wallaby. Nosotros somos una plataforma de movilidad como servicio, somos una empresa de tecnología y Big Data que ofrece soluciones a sector público, a sector privado y a los ciudadanos, y donde, como bien mencionaba Alexandre, integramos todos los modos de transporte masivo y transporte también micromovilidad, BTC, taxi, todo lo que es movilidad sostenible. Es decir, integramos dentro de Wallaby todo lo que no sería el automóvil particular, ¿sí?, conducido por una persona. Y todo esto lo hacemos con un principal foco, que es colaborativo. De ahí que viene este titular que nos suelen llamar el Waze del transporte público. ¿Por qué? Porque bajo nuestro concepto y cómo entendemos que una de las partes de cómo se puede resolver este problema es con la ayuda y con la participación ciudadana, ¿sí?, con la colaboración de todas las personas que día a día están en la calle, que utilizan estos servicios, y de alguna forma trasladar el concepto de queja a un concepto de colaboración, y que a este sistema tenemos que construirlo entre todos, ¿sí?, más allá de que luego los planes de acción sean ejecutados por funcionarios públicos o sector privado. De esta forma nos permite, gracias a algunas herramientas y funcionalidades de participación ciudadana, que las personas puedan desde reportar la inseguridad de una parada o de una estación de transporte público, entender si en una estación o parada de transporte público existen situaciones de acoso, de violencia de género, si son paradas inseguras porque hubo delincuencia o alguna otra razón, o son paradas oscuras, lo cual lo vuelve peligroso por ahí para estar esperando el bus, ¿sí? Algunos otros reportes que misma la comunidad va levantando dentro de la plataforma, por ejemplo, es la satisfacción del servicio, ¿sí? Algo tan importante y un indicador tan importante tanto para ciudades como también para operadores de transporte, para conocer realmente cuál es la percepción de calidad que están teniendo los usuarios, los pasajeros del sistema, frente justamente a ese sistema. Y cuáles son las oportunidades de mejora que tienen. Por ejemplo, encontrar oportunidades de mejora en capacitaciones a choferes, ¿sí? O, por ejemplo, mejorar las condiciones dentro del habitáculo de cada una de las unidades. Por ejemplo, mejorar la limpieza, la higiene, la climatización, entre algunos otros factores. Bueno, como esa información, algunas otras que también el usuario de nuestra plataforma va colaborando. Acá algunas capturas de cómo realizamos eso, como función principal y como dolor principal que resolvemos, el decirle a la persona cómo llegar de un punto A a un punto B, ¿sí?, contemplando costos, distancias, tiempos e imprevistos, ¿sí? Y de esa forma indicarle a la persona, indicarle al ciudadano, la mejor alternativa de viaje entre ese punto A y B, combinando todos estos modos de transporte público y pensando en una movilidad también multimodal, porque en eso también estamos confiados de que tampoco es transporte público versus auto. No, la movilidad tiene que ser uniendo todos los actores, todos los modos de movilidad y hacer, sí, que es lo que nos debemos, un uso más inteligente de cada uno de estos modos. Si pasamos de página hablando hacia los beneficios de las ciudades o hacia las ciudades, por un lado está como primer punto todo lo que es la digitalización de los datos de transporte público. Ahí voy a contar un poco cómo y en colaboración con quién estamos haciendo esto. Por otro lado, en materia de modernización, de innovación, posicionar a los gobiernos y alentarlos a que promuevan ciudades inteligentes, mostrando innovación del Estado. Y cuando hablamos de ciudades inteligentes o smart cities, lejos estamos de aquellas imágenes o aquellas figuras o gráficas que representan autos voladores o ciudades totalmente iluminadas. No, es hacer un uso más eficiente de los recursos que tiene cada ciudad para garantizar el acceso a servicios a toda la ciudadanía, ¿sí? Por otro lado, en materia de planificación, a través de nuestras herramientas, que cada uno de los operadores de transporte público, como también gobiernos, puedan adaptar su oferta de servicio a la demanda real de la ciudadanía y de esa forma aumentar
la accesibilidad como también la sostenibilidad de todo el sistema, ¿sí? Porque no nos olvidemos de que el sistema también tiene que ser rentable económicamente, financieramente, para todos los actores de movilidad. Y por último, en materia de sustentabilidad. No hay mucho que agregar acá, un poco ya Clarís lo expuso y anteriormente en algunas filminas, mostrar un gobierno comprometido con la crisis climática y fomentar el uso de movilidad sostenible, inclusiva y medios de transporte colectivos. ¿Cómo lo hacemos o cómo ayudamos a cada uno de estos hitos que recién mencionaba? A partir de la plataforma nos permite, y con esta participación ciudadana, nos permite censar información contextual de la movilidad. Lo que recién mencionaba, poder entender inseguridad de las paradas, nivel de satisfacción, ocupación de las unidades, por ejemplo, alertas o anomalías de tránsito, un corte, una manifestación, un corte por obras, un accidente en la vía pública, y eso cómo afecta el normal funcionamiento de todo el sistema de transporte público, con todo un sistema de notificaciones a los usuarios frecuentes de esas líneas o de esas rutas. Todo ese modelo colaborativo nos permite censar muchos datos contextuales a la movilidad. Y por otro lado también con el uso de la plataforma de Wallaby a través de su aplicativo para Android, para iPhone, como también en su versión web, nos permite ir censando y captando datos siempre de forma anonimizada y agregada, los cuales después nos permiten desarrollar algunos tableros, algunos dashboards de analítica de movilidad urbana, que permiten también capturar e informar a agencias de transporte, como así también a gobierno, de insight, de recomendaciones de mejora para todo el sistema. ¿Y de qué van estas mejoras? Por ejemplo, desde tener las matrices origen-destino y reemplazar las tradicionales encuestas origen-destino a partir de tecnología y aumentando considerablemente el universo que es censado, ¿sí? Por otro lado, conocer y tener conocimiento de distancias, costos y tiempos de viaje, no solo de transporte público, sino de todos los sistemas que estén disponibles en la ciudad. Es decir, todos estos dashboards son con multimodales, ¿sí? O sea, con la distribución modal de la ciudad censada con tecnología. Anomalías de servicio, ocupación de las unidades, estrés de las líneas, mapa de carga y descarga de pasajeros, entre algunas otras prestaciones que nos permiten explotar estos datos. Ahora voy a pasar a contarles algunos casos prácticos, ¿sí? Algunos casos de éxito y aplicados en gobiernos o en operadores de transporte, y que a partir de entender un problema, nosotros planteamos una solución a ese problema aplicando tecnología, ya sea en nuestro aplicativo o trabajando sobre esos datos y explotando esos datos, ¿sí? Y por último, ¿cuál fue el resultado que trajo para la ciudad o para los pasajeros de una línea en particular? Como primer caso, allá por pandemia, hará 2 años aproximadamente, nos encontramos con, bueno, todo el bloqueo en los sistemas de transporte. En lo que fue aquí Argentina fue un lockdown de todo el sistema, ¿sí? Durante algún tiempo. Cuando retomó, ¿sí? Y cuando empezaron a poder circular nuevamente y a prestar servicio el sistema de transporte público, se vieron con una bajísima, muy baja rentabilidad, ¿sí? Frente a la caída de los pasajeros. Y no solo porque todavía habían restricciones, sino porque el sistema de transporte, o sea, la oferta de transporte, había quedado adaptada o diseñada a la vieja demanda, a la antigua demanda de pasajeros. ¿Qué hicimos en ese momento? Comparamos la oferta de servicio actual, ¿sí? Las rutas, los paraderos, las frecuencias actuales, con la demanda real de la ciudadanía prepandemia y en pandemia o pospandemia. De esa forma, con esa contraposición, que logramos entender en qué zonas estaba el servicio subutilizado, sobreutilizado. Aquellos polos universitarios en aquel momento habían descendido en cuanto a demanda del sistema de transporte público, naturalmente, porque se movió todo a home office, todos los estudios, muchos trabajos también fueron a home office, cambió el hábito de las personas, y de esa forma, bueno, les permitió adaptar el sistema
a esa nueva demanda. De esta forma, ganar en rentabilidad del servicio. Alexandre, sí. Discúlpeme, pero nosotros estamos trazados en nuestra programación. Le pido, por favor, que haga más rápido. Perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, avanzo un poco más rápido, estaba yendo lento para que me puedan entender mi español. Por otro lado, en cuanto a inseguridad, que veíamos altos índices de inseguridad en las estaciones y paradas de transporte público. Entonces, a partir de esta funcionalidad de relevar el acoso, situaciones de inseguridad, de robos, de falta de luminaria, se aplicaron cambios, ¿sí?, en todo el sistema, en la luminaria, poda de árboles, lo cual redujo ese índice de inseguridad en todo el sistema de transporte público. Es decir, a partir de un indicador, ya el gobierno podía ir trabajando en base en este concepto data-driven, que se suele llamar. Como caso 3, montar sistemas para observatorios de movilidad que tengan conocimiento y puedan monitorear en tiempo real cómo es el estado de situación del transporte y del tránsito en toda la ciudad. Pasando hacia otro caso, la congestión de las estaciones, un gran déficit o problema de los sistemas de ticketing o de GPS es que censan cuando sube el pasajero, pero no cuando desciende. A partir de nuestra tecnología nos permite entender el punta a punta, nos permite entender desde que la persona sale en su viaje típico, desde su hogar, asciende a esa unidad de transporte público, desciende y llega a su destino final. De esta forma, permitió a operadores, por sobre todo, mejorar la rentabilidad de sus servicios, poder trabajar sobre frecuencias, sobre despachos. Mismo para el estrés de las líneas. A partir de esta misma información, más la congestión de las unidades, que es una información que va relevando el usuario dentro de la plataforma, permitió eso mismo, que operadores de transporte y gobierno en conjunto puedan replanificar esas frecuencias, replanificar el servicio y el sistema de refuerzos para todo el sistema. Ya llegando a su fin, Alexandre, en materia de sostenibilidad, a partir de una actualización que hicimos hace algunos meses, ya el usuario y el pasajero de transporte público que utiliza Wallabee empieza a medir su impacto medioambiental de esos viajes. Y fomentando también y de alguna forma evangelizando a los usuarios, le mostramos cuál fue su ahorro en dióxido de carbono, la representación en árboles, en tiempo y en dinero, que su viaje por apostar en un medio de transporte público o en un medio de movilidad no motorizado como la bicicleta, redujo en comparación si ese viaje lo hubiera realizado en automóvil. Y de esa forma empezar a concientizar también a toda la ciudadanía. Llegando a su fin, colaboramos con los portales de Open Data de los gobiernos, entregándoles el GTFS para que ellos mismos puedan disponibilizarlo en sus plataformas, ¿sí? Algunos tableros con indicadores para toda la ciudadanía tenga acceso a entender cómo está funcionando el sistema actualmente, el sistema de transporte. Y por último, el caso Google Maps. ¿Qué detectamos? A ciudades les estaba costando y a operadores hasta 3 años subir una ciudad en GTFS a la plataforma Google Maps o Apple Maps. ¿Qué hicimos? Con toda nuestra tecnología y nuestro sistema de gestión de transporte, mapeamos esos datos, construimos un GTFS de calidad y aceleramos esos procesos de auditoría con estas compañías de mapa. De esa forma, aumentamos la satisfacción del servicio en operadores, disminuyeron las quejas por falta de información y obviamente eso trajo aparejado operadores mucho más rentables. De este último punto, algo para comentarles es un proyecto que lo hacemos en conjunto con la gente de Google Maps, que están invitados a participar y a sumarse, que básicamente es un portal de Open Data de sistemas de GTFS para toda nuestra Latinoamérica, ¿sí? Para de alguna forma evangelizar que este es el punto de partida que nosotros confiamos y el paso que hay que dar para democratizar ese acceso a la información y que a partir de esta base se puedan construir una nueva planificación y un nuevo desarrollo de toda la movilidad urbana. Wallabee actualmente, como decía Alexandre, estamos en 6 países, aún no, o todavía no, en Brasil, que sí esperamos dar los próximos pasos, esperemos el año siguiente, con muchas expectativas por eso.
Aquí les dejo mi contacto, si no me pueden encontrar por LinkedIn y agradecido por el espacio, por el tiempo y a disposición para cualquier persona. Alexis, muchas gracias por su presentación. Tenemos varios aspectos para hablar, que sea transporte, que sea internacionalización de software y otros, que tenemos casi un día para poder tener todos estos temas. Muchas gracias por su participação. Bueno, pessoal, pelo adiantado da hora, eu vou pedir que as perguntas possam ser feitas no final, senão a gente não vai conseguir terminar no nosso tempo. Ok, graças, hasta a próxima vez. Bom, agora, finalmente, eu vou chamar o Marcelo, que é da Buser, que é o nosso Uber de transporte de ônibus. Ok, graças. Por favor, coloque a imagem do Marcelo. Vocês estão me ouvindo? Ok, Marcelo, estamos no ar. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Ver a apresentação? Sim. Perfeito. Bom, primeiramente eu queria agradecer muito ao convite. E aqui, hoje eu estou no chapéu de um gerente de relações governamentais de uma empresa, mas a descrição, né, do Congresso de Transportes, que envolve servidores públicos, que envolve acadêmicos, que envolve ONGs, pela minha trajetória de vida, que já trabalhei na parte de planejamento urbano no governo, que fiz um mestrado sobre habitação, e aí, apesar de ser do direito, dialoguei muito e fiz todas as minhas matérias na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, li bastante coisa. A Clarice, para mim, é uma pessoa que dividiu uma mesa com ela, e o Alexandre é uma coisa muito incrível. Não conhecia o Alexis, mas é muito incrível. Então, está atiçando todos os meus neurônios aqui de academia, de serviço público e agora com esse chapéu de empresa. Eu vou, pelo adiantado do tempo, tentar apresentar um pouco a Buser, mas dialogando um pouco, até talvez por esse meu cacuete acadêmico, né, com a abertura que o professor Alexandre falou, a inovação ela pode vir para criar uma coisa nova, mas muitas vezes ela pode ser uma construção que vem de algo que já existe e é construído de uma forma diferente. O que é a Buser, né? A gente comumente é conhecido como a Uber dos busões, e apelido às vezes é melhor você não lutar contra porque é difícil, embora o nosso modelo de negócio seja bastante diferente. E aí eu vou explicar por quê. Talvez a parte da tecnologia, da interação com o usuário, de fato, né? Você pedir um Uber, e você pensar, poxa, eu vou pegar um ônibus intermunicipal, interestadual, talvez nessa interação com o usuário é que as pessoas vejam, o usuário veja e fala, poxa, esse busão rosa aí é como se fosse um Uber de ônibus intermunicipal e interestadual. Mas a lógica do que a Buser efetivamente faz é fazer uma coisa que já existe há muitas décadas, que é o fretamento eventual. Então, aquele fretamento que a CVC fazia para turismo, que os romeiros faziam para Aparecida, que os times de futebol faziam para ir jogar pelo interior. E, na verdade, o que ela maximizou através da tecnologia é conseguir fazer a união dessas empresas de fretamento, que já existiam muito antes da Buser, e fazer com que a ociosidade que elas tinham, porque querendo ou não, pensa, o turismo ela conseguia pegar talvez o fim de semana para ir para a praia, uma coisa assim, tinha alguma coisa de sazonalidade, carnaval, Réveillon, e aumentar por meio da tecnologia eu não gosto muito de anglicismos, mas ficou conhecido esse sistema matchmaker, né? Que interliga a demanda de quem já existia, esses fretadores que tinham 2, 3, 5, 10 ônibus, que faziam muito rotas específicas, eram de regiões específicas, com gente que tinha o mesmo interesse de ir para a origem, destino, uma data e um horário.
Então, é mais ou menos isso que a gente chama de fretamento colaborativo. Por que colaborativo? Porque a gente tem a tecnologia, e o fretamento é um setor bastante regulado no Brasil, diferente de outras coisas, né? Então, nós somos uma startup 100% brasileira, tem investimento estrangeiro, mas 100% brasileira, e é engraçado que, às vezes, a turma fala, mas vocês não querem regulamentação? Primeiro, que nem dá, porque a gente já trabalha num setor muito regulado. Segundo, que muito pelo contrário, a gente quer regulamentação, porque a gente tem quem faz a regulamentação interestadual é a agência federal, a NTT, quem faz a regulação intramunicipal são as agências estaduais, e o mais importante, dialogando muito aqui com as apresentações da Clarice e do Alexis, tem um impacto no viário. É óbvio que a gente quer mais ônibus ao invés de carros, eu vou apresentar alguns dados da Buser em relação a isso, mas a gente tem que respeitar o plano diretor, a gente não pode ficar com aquele amontoado de ônibus, como já teve vans, enfim, quem já teve uma experiência dessa em grandes cidades como São Paulo, Rio, já viu sempre uma desorganização e uma reorganização dessas lógicas. Então, a gente é muito, muito cuidadoso nesses 3 níveis, né? Desde a regulação da agência, que tem que ter uma série de requisitos, até a parte de, poxa, vamos estimular as pessoas a viajarem mais, a viajarem por preços mais baratos. O setor, hoje a gente brinca que avião já não é mais para rico, né? Virou para milionário no Brasil. E o transporte rodoviário, que o regular, ele era que era um pouco mais acessível, tem se tornado cada vez mais caro. Então, a tecnologia gerou a possibilidade de você gerar um impacto mais barato ao usuário final, você gerar uma conectividade, uma facilidade. É muito louco pensar que o iPhone foi criado em 2007 e até 2013, 2014 você não tinha um site decente para comprar uma passagem na rodoviária. A Buser, quando veio em 2018, embora ela não venda passagens, ela faça um rateio de um frete que é ofertado por uma empresa, né? A gente sabe que muitas vezes o consumidor entende aquilo como uma passagem. Então, isso também facilita. Você, às vezes, não, né, ter o acesso, os dados, quando sai, quando chega, onde sai, onde chega, pontos diversos, porque pela regulação brasileira você não pode usar rodoviária, então isso também facilita para a organização do viário, aonde vai chegar, épocas de muita carga. Então, aqui, né, estamos falando com um evento no Rio de Janeiro, então o que é o Réveillon no Rio de Janeiro, o que é o Rock in Rio no Rio de Janeiro, o que é o Carnaval no Rio de Janeiro. Eu, de paulista, quem já não foi para o Carnaval do Rio de Janeiro, ficou a 2 quilômetros da rodoviária, teve que ir a pé procurar um táxi para conseguir fugir. Então, essa lógica toda de uma oferta maior, de maior competição, de maior competitividade, mas sempre respeitando a regulação municipal, a organização das cidades, porque se a gente não quer o caos, a gente quer trazer inovação para gerar desenvolvimento centralizado, para gerar o impacto para o consumidor final e para não desorganizar a lógica da cidade. Isso mais ou menos que eu expliquei antes, tem um organograma aqui que eu já descrevi de maneira um pouco ampla, mas só para vocês terem um pouco uma visualização de como funciona, né? Tem o cadastramento do usuário na plataforma, no app da Buser. A plataforma agrupa esses usuários que querem ir para algum lugar, mandam para a Buser basicamente fala com uma operadora de fretamento, se ela tem interesse de fazer aquela viagem, paga pelo frete por quilômetro. Por isso que a gente diz que a gente não paga passagem. E por que isso é relevante? Porque, do ponto de vista de regulação, quem emite passagem no Brasil vira transporte regular. E aí, em tese, enfim, no federal é uma lógica de autorização, mas teria que participar de licitação, é uma outra lógica. O fretamento não, pensa na CVC, você não jamais pensaria, né, ou na CVC, qualquer lógica de você pegar um ônibus de turismo, você não precisaria ir até a rodoviária para fazer isso, sairia de um hotel, sairia de um ponto, a lógica tem que ser de facilitação. Mas todas as regras das agências reguladoras são cumpridas, porque a fretadora que fazia isso antes da tecnologia, e tem uma série de requisitos de segurança, uma série de requisitos em relação ao viário, onde pode parar, onde não pode parar, tem que continuar respeitando. Eu queria aqui avançar um pouco, talvez até
pelo tempo, vou até ocupar um pouco menos do meu tempo para eventualmente a gente conseguir responder algumas perguntas. E como a gente está num diálogo com né, ela não sabia, mas a Clarice é uma pessoa que eu admiro muito, e é com o Alex que eu não conhecia, mas com uma lógica muito, em alguma medida, de uma discussão intramunicipal, eu queria talvez trazer o diálogo um pouco para isso, embora a Buser faça basicamente intermunicipal e interestadual, mas eu queria falar um pouquinho da cidade. Né? Como é que a gente chega na cidade, qual é o impacto na cidade, qual é o impacto no meio ambiente, essas discussões que vocês estavam construindo, só para a gente dialogar. Eu podia falar isso, que a gente tem 700 operadoras, mais de 1.200 veículos, que tem uma lógica de gerar mais segurança, que busca uma abertura de mercado que é extremamente fechado no Brasil e controlado por pouquíssimas famílias. Mas talvez um debate de inovação é legal dialogar com quem trabalha nas cidades, né? Então, hoje a Buser tem quase 10 milhões de usuários, 20% desses usuários não conseguiriam viajar, e aí a gente está falando de transporte a trabalho. Em São Paulo, por exemplo, você tem muito aquela rota dos comerciantes que vão para o Brás, voltam, compram as suas roupas e trazem para as lojas do interior. No Rio de Janeiro, você tem a lógica sazonal em relação ao litoral. Nos estados do Nordeste, a mesma coisa. E é muito curioso que a pergunta que sempre fazem para a gente, uai, como vocês conseguem fazer um preço tão mais barato? E a gente costuma perguntar, uai, por que as regulares são tão caras? Os nossos dados estão todos abertos, o combustível é o mesmo, né? Os tributos são os mesmos para as fretadoras, a gente paga ainda a intermediação do ISS, e a gente busca diferenciais, que são não só o preço, mas a qualidade e algumas questões que acabam se tornando muito relevantes nas cidades, né? Então, pela Buser, a gente tem nas pesquisas que a gente fez com a Quest e que a gente fez com alguns outros parceiros, como a LCA, as mulheres, por exemplo, se sentem muito mais seguras de pegar um transporte na Buser do que pegar numa rodoviária. Porque quem já foi para uma rodoviária em alta temporada sabe que está um pouco uma loucura ali, vem para cá, né? Às vezes a mulher está viajando sozinha, ela se sente segura, ela tem a possibilidade de escolher um assento preferencial, então isso é uma coisa bastante importante. Tem centrais 24 horas que a Buser tem para dialogar com as empresas de fretamento, e as regras da Buser são ainda mais rígidas do que a própria regulação, de você trocar o motorista a cada X quilômetros, de você usar tecnologia para checar fadiga, cansaço, porque a gente acredita que tem seguros a mais, porque isso é uma coisa muito central no modelo de transporte, está transportando vidas, né? E um dado muito curioso, que quando a gente vai falar de infraestrutura, e aqui eu estou num ambiente muito seguro, mas é muito comum que as pessoas falem de concessão, ferrovia, rodovia, e é tudo 30 bilhões, 50 bilhões, e as pessoas esquecem de olhar para as pessoas. A gente tem um dado que saiu numa pesquisa que a gente contratou com a Quest, que 49% dos brasileiros fizeram pelo menos uma viagem rodoviária intermunicipal ou interestadual nos últimos 6 meses. Esses últimos 6 meses que ainda ainda estamos em pandemia. Então, assim, é um pouco curioso, porque a gente brinca, né? Talvez o setor não dê bilhão, é o trilhão, né? Como tem uma certa brincadeira, mas para o impacto da vida das pessoas, você conseguir chegar até a cidade, você ter um preço acessível, é uma coisa muito forte. E aí, dialogando muito com os meus colegas que me antecederam, dentro da pesquisa, por exemplo, a gente tem que quase metade dos usuários da Buser tem carro, possuem um carro, mas decidiram viajar com a Buser. No Rio, e eu vou falar do Rio porque tem uma particularidade, um dos interesses que existe é o fato de você ter diversos pontos distribuídos na cidade e você chegar mais perto da onde você precisa. Porque, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, a grande disputa do setor de fretamento colaborativo ou do setor de ônibus são com os trens. Só que a grande vantagem é que o trem, em geral, na Europa, por exemplo, já te deixa ali interligado no metrô, você pega e você sai, né? Dialogando muito com o Alexis, que ele tem todos esses dados, constrói todos esses dados,
E com o que a Clarice falou, esse intermodal, essa facilitação do cara chegar na frente de um metrô ou perto da casa dele, você fala assim, mas veja, uma viagem intermunicipal, por que ele não pega um avião? Talvez porque ele queira chegar, ir dormindo, pegar um leito, pegar um semileito e chegar mais perto, porque o tempo, às vezes, que ele pega para ir até o aeroporto, ou né, fazer um transporte, vai até a rodoviária, a depender de onde ele está, ele ganha muito esse tempo, fora o impacto ambiental. Não tem como discutir que você substituir uma ou duas pessoas, que é a média que você tem, às vezes, em viagens intermunicipais e interestaduais, por um ônibus com 40, é a mesma discussão que a gente tem em intramunicipal, né, que as cidades são feitas para as pessoas e não para os carros, né, que tinha uma piada em São Paulo muito recorrente em relação a isso. Além das externalidades que isso gera, você tem 66% das pessoas que viajam para turismo ou lazer, e aí, se elas conseguem fazer essa viagem, você tem todo o impacto indireto no setor de turismo, no setor de hotelaria, no setor até eventualmente o Uber que ele pega, no metrô, no restaurante, se ele consegue economizar para chegar até a via dele, e mais do que isso, quando você consegue democratizar o acesso para pessoas que no Brasil, comumente, é muito comum você ouvir pessoas no interior, uma das principais operações da Buser é em Minas Gerais, onde ela foi fundada, e apesar dos mineiros falarem que o Espírito Santo é a praia deles, é muito comum você ouvir coisas de eu nunca vi o mar, né? Que para pessoas de classe A e B, no Brasil, é muito incomum. E a possibilidade de você ter a chance de, não é um turismo para Disney, né? Mas é o turismo da pessoa poder viajar e conhecer o mar, e isso talvez seja super impactante na vida dela, e vai lá e vai num restaurante da beira de praia. Então, tem um impacto indireto, né, de emprego, e mais do que isso, quando você reduz a ociosidade das empresas de fretamento, que acabavam operando só meio que quinta, sexta, sábado e domingo, quem tinha 2, 3 ônibus passa a ter 5, 6, contrata mais um motorista, porque ele precisa ter a disponibilidade, começa a operar mais dias, então a tecnologia basicamente viabiliza que você gere um desenvolvimento centralizado. Eu posso falar de São Paulo, por exemplo, é muito comum você falar, quantas empresas operam com vocês no estado de São Paulo? 200. Só 50 estão sediadas na cidade de São Paulo. Você pega quase qualquer setor, isso é super incomum, né? Inclusive fora da região metropolitana, 50 é na região metropolitana de São Paulo. Você está com desenvolvimento centralizado, gerando emprego, gerando renda em todo o estado, desde as próprias fretadoras até os usuários. Eu vou tentar passar um pouquinho sobre essas questões, acho que eu falei um pouco de externalidades. Falar, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, você tem, só pela Buser, mais de 1 milhão de pessoas que desembarcaram no estado, e o impacto indireto de 650 milhões de reais para o turismo. E aí os principais destinos, é óbvio, são destinos mais atraentes mesmo do Rio de Janeiro, né, que acaba sendo ou cidades um pouco maiores, ou o litoral do Rio de Janeiro, mas isso estimula muito um turismo que às vezes você quer gerar não só no momento de temporada, você quer gerar ao longo do tempo, e às vezes você não tem uma oferta, ou é muito caro viajar para quem tem menos renda para esses lugares, em momentos em que, inclusive, a hotelaria está mais barata, porque é baixa temporada, e uma série de outras externalidades. Acho que por causa do tempo, eu vou me manter um pouco nesse ponto, mas uma coisa que eu queria discutir é que a gente não só gosta muito de inovação do ponto de vista, né, do aplicativo, de ser uma empresa 100% brasileira, da construção da tecnologia, como facilitar uma coisa que existia há muito tempo, mas também a inovação na regulação. Nós fazemos hoje parte, estamos eleitos, né, estamos no processo do sandbox da cidade do Rio de Janeiro, para pontos de embarque, né, que basicamente a parte do sandbox que a Buser está entrando é para a instalação de pontos de embarque e desembarque na cidade do Rio de Janeiro. Porque, para nós, a melhor coisa do mundo é quando você tem um diálogo com a Secretaria Municipal, e aí acho que a Clarice mostrou muito bem ali os problemas que podem acontecer, ela mostrou o exemplo dos patinetes, para não ficar aquele amontoado, para você saber os impactos viários nos horários, nas épocas, e essa lógica, inclusive de viabilizar uma infraestrutura particular
dentro da cidade para facilitar isso, mas sempre em diálogo com o município, sempre em diálogo com a prefeitura. É óbvio que isso às vezes fica mais fácil numa cidade pequena, desde que você não pare na Praça Central, isso é viável, mas uma cidade como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Manaus, assim, a depender de onde você parar 2, 3 ônibus, você para a cidade, né? Então, a gente tem muito um desejo de construir uma regulamentação, em particular o Rio de Janeiro hoje é nosso brilho dos olhos, a cidade do Rio de Janeiro, de estar trabalhando no sandbox regulatório, para construir essa regulação junto com técnicos de transporte, junto com a academia, junto com as melhores cabeças para isso ser uma facilitação na nossa vida e não gerar um caos na cidade, né? Você quer melhorar, a tecnologia tem que vir para colaborar, inovar, reduzir preço, ter ganho de escala, ter ganho de escopo, só que ela tem um momento de disrupção e a gente quer que ele seja o menor possível, até porque, diferente, sei lá, de Bitcoin, o setor de transportes em geral já existia, a gente está só tentando ganhar eficiência, a bicicleta já existia, a ciclovia já existia, o ônibus já existia, né? E eu estou falando de intramunicipal, dialogando com os meus colegas anteriormente, a gente só quer ter esse ganho de escala quando você chega na cidade, você tá dentro da organização do viário da cidade, está dentro do diálogo da mobilidade urbana, está dentro da intermodalidade, está dentro da redução de emissão de carbono, porque tudo isso é central, né? A gente não consegue pensar, mesmo o transporte, fala, pô, mas é interestadual, sim, mas sem olhar para a cidade você não consegue entender essas dinâmicas. Tentei ser um pouquinho mais rápido, peço desculpa por ter falado acelerado, peço desculpa por tietar também aqui os meus colegas de mesa, mas realmente é uma grande honra e fico super aberto a perguntas, a trocas, e falar também que a Buser tem uma equipe dentro da equipe de políticas públicas de estudos, né, o Policy Lab, exatamente para construir isso. Então, depois a gente conversar com o Alexandre, conversar com a Clarice, conversar com o Alexis, porque se vocês vierem para o Brasil, Alexis, que é uma intenção, construir esses estudos para nós é hiper central. A gente sente muito uma falta de produção acadêmica para transporte rodoviário intermunicipal e interestadual no Brasil, não sobre concessão, não sobre a via, não sobre o preço da infraestrutura, mas sobre como impacta as pessoas, né? Isso é uma coisa, quando você sai do intramunicipal ou da região metropolitana, a gente vê poucas coisas. Então, a gente tem tentado construir massa crítica também a partir da estrutura da empresa, com parceiros, com universidades, com ONGs. Então, é uma honra imensa estar nesse grupo conversando com vocês. Marcelo, muito obrigado. Eu espero tirar dessas 3 apresentações pelo menos 3 teses, né? Não aproveita quem não quer. A bola está rolando, o goleiro está vendido, tá? É empurrar para o gol, tá? Então, temos 3 autores que abriram possibilidades enormes de trabalhos com dados, com colaboração para uma boa dissertação ou uma boa tese. Aproveita que a hora é essa. Marcelo, obrigado, tá? Olha, eu espero ter algum aluno aí contigo, tá? Aproveitando essa dica, tá? Essa tá mole, né? Muito obrigado. Pô, levantei a bola, professor, levantei a bola. Aí é empurrar para o gol, né? Não vai chutar para fora. Bom, obrigado, tá? E tenha um bom dia aí, tá? Muito obrigado pela sua colaboração. Alguém tem alguma pergunta? Opa, por favor. Deixa eu ver. Você leva para lá, por favor. Marcelo, uma pergunta. Bom dia, Marcelo. A minha pergunta é o seguinte: na verdade, eu tinha 3 que englobar em cima de uma soma. Eu vou fazer uma soma, eu vou juntar. Na verdade, a Uber hoje está revolucionando, mas qual assim, a qualificação desses motoristas que trabalham com transporte da Uber?
porque a gente vê no transporte efetivo, rodoviário registrado, que é uma cobrança muito grande dos motoristas, e a Uber hoje, com um preço que está acessível demais, como ela consegue manter isso? Bom, só fazer a diferenciação, nós não somos a Uber, somos a Buser. Achei que... Mas não, fica tranquilo. Acho que essa pergunta ela é super pertinente. Desculpa. Não, que é isso. Ela é super pertinente porque uma coisa muito importante da gente colocar em relação ao setor de fretamento intermunicipal e interestadual é que ele já é regulado há muito tempo. Então, existe uma série de regramentos, por exemplo, em relação à segurança, ao padrão do motorista, ao contrato de trabalho do motorista, né? Então, é muito comum que as pessoas falem, vocês têm um problema, né, da discussão de seletização, previdenciário? Não, isso não é um assunto para nós, porque a nossa operação, como ela é B2B, né, ela é direto com a fretadora, e a fretadora tem que ter todos os requisitos em relação à agência, que vai desde o registro específico e o treinamento específico e a CNH específica para conseguir operar. As agências reguladoras têm, por exemplo, uma quantidade de horas que um motorista pode fazer intermunicipal e interestadual, que eu sei que a Uber, por exemplo, salvo engano, não tem, né? A gente conhece histórias de motoristas passam muitas horas para conseguir tirar a vida. Esse regramento, ele existe, ele está regulamentado por lei e por decreto, por portaria das agências. Então, além desse regramento de 7 horas, 8 horas, depende do estado, 500 quilômetros, 600 quilômetros, na Buser, para você poder ser um parceiro da Buser, a gente aumenta essas exigências. Então, se você precisaria ter 2 motoristas para uma viagem, por exemplo, no estado que regula a cada 500 quilômetros, na Buser é 433. Se você precisaria ter 2 motoristas numa viagem de mais de 8 horas, na Buser é 7, porque a segurança acaba sendo um dos principais fatores. E mais do que isso, é muito importante você pensar que essas empresas estão operando há muito tempo, os motoristas eles têm uma experiência bastante grande, e o capital envolvido no setor rodoviário urbano, a gente está falando de um ônibus que não é você ir na Localiza, alugar um carro e poder começar a operar. Não, a gente está falando de um capital de um ônibus, às vezes de 1, 2 milhões de reais, que precisa ter um profissional qualificado, um motorista qualificado para conseguir operar isso, né? Seria... e eles têm, né? E, na verdade, isso não foi a Buser que construiu, isso já existia de muito tempo. Então, isso é uma preocupação central para nós, ter todos os requisitos que eles já têm em relação às próprias agências, a regulação que já existe das próprias agências reguladoras, mas adicionais de seguro, adicionais de experiência, adicional de você ter uma reclamação e ter a cobrança do parceiro se alguma coisa não aconteceu certo. E às vezes pode ser uma coisa que não esteja envolvida com segurança no sentido estrito, mas o motorista não tratou bem o usuário. Isso é uma coisa importante, né? Assim, isso é uma coisa central. Então, existe uma série de regras internas dentro da Buser para tratar uma série desses fatores. Mas o importante é levar em consideração que é um setor regulado, e é um setor que o capital é muito maior, e que para você poder ser um motorista de ônibus é uma CNH específica, né? Então, tudo isso é importante de levar em consideração, que você não consegue entrar, né, um belo dia, e começar a dirigir um ônibus de uma empresa fretadora, como você conseguiria possivelmente, óbvio, a gente sabe que os aplicativos de transporte intermunicipal têm as suas regras, têm a sua lógica, mas não é pessoa física, empresa, né, intermediação, né? É com empresa que tem motoristas, que tem um gabarito, que tem um capital, é uma lógica um pouco mais complexa. Bom, agradeço, Marcelo. Infelizmente, nosso tempo não permite mais perguntas. Agradeço a todos, tá, pela paciência e atenção aos nossos palestrantes. Muito obrigado a todos.